Ela não nasceu rainha, nasceu peça de negociação. Educada na França, refinada, inteligente, fluente, estrategista social. Quando volta à Inglaterra, não era moça submissa esperada pela corte. Era articulada, observadora, e tinha algo perigoso, consciência do próprio valor. Henrique VIII já era casado com Catarina de Aragão quando se interessa por Ana. Mas o interesse não era apenas romântico. Era obsessivo. Ele queria um herdeiro homem. Catarina não lhe dava. Ana se recusa a ser amante. E aqui começa a ruptura que mudaria a Inglaterra para sempre. Ela não aceita o papel tradicional. Não aceita ser sombra. Não aceita ser secreta. E isso obriga o rei a fazer algo impensável: romper com Roma. Criar uma nova estrutura religiosa. Redefinir o poder espiritual da nação. A Inglaterra deixa de reconhecer a autoridade papal. Surge a Igreja Anglicana. Mosteiros são dissolvidos. Terras são confiscadas. Uma reforma religiosa inteira nasce do desejo de um rei, mas também da recusa de uma mulher. E é aí que a narrativa começa a se voltar contra ela. Ana era culta. Tinha opiniões teológicas. Participava de discussões religiosas. Influenciava decisões. E para uma corte acostumada a rainhas decorativas, isso era insuportável. Ela engravida. Todos esperam o herdeiro. Nasce Elizabeth. Uma menina. A frustração cresce. Gravidezes seguintes falham. A tensão aumenta. O mesmo rei que desafiou o Papa por ela, começa a olhar para outra mulher. A corte se reorganiza. A política se move. E quando um rei precisa se livrar de uma rainha, as acusações aparecem. Adultério. Incesto. Alta traição. 5 homens são acusados junto com ela. Julgados. Executados. Ela também. As provas eram frágeis. As datas inconsistentes. A lógica improvável. Mas quando o veredito já está decidido, a evidência vira formalidade. Em 1536, Ana Bolena é executada. Decapitada por um espadachim francês. Tinha pouco mais de 30 anos. E imediatamente começa a construção da vilã. Ela vira sedutora manipuladora. Bruxa. Ambiciosa que destruiu um casamento legítimo. Mulher que enfeitiçou o rei. A responsável por uma ruptura religiosa que mergulhou o país em tensão. Mas aqui entra a pergunta que essa série insiste em fazer. Ela foi vilã? Ou foi a mulher que ousou negociar em nível de rei? Henrique VIII executou esposas. Rompeu alianças. Mudou religião nacional. Mas quem ficou com a fama de destruidora de ordem foi ela. Ana Bolena foi politicamente ativa. Isso bastava para torná-la perigosa. Ela influenciava, opinava, interferia. Não era silenciosa. E o silêncio sempre foi a expectativa social para mulheres no poder. O mais irônico é que sua filha, Elizabeth I, se tornaria uma das maiores monarcas da história inglesa. A filha ilegítima governaria por décadas com estabilidade, inteligência e força. A mulher acusada de gerar caos gerou uma era dourada. A história raramente chama homens ambiciosos de manipuladores. Chama de estrategistas. Mas quando mulheres transitam no mesmo campo, a linguagem muda. Ana Bolena não foi santa, mas também não foi a caricatura de vilã que sobreviveu por séculos. Foi parte de um jogo brutal onde poder, religião e herdeiros masculinos decidiam destinos. E como sempre, quando o trono precisa ser preservado, alguém precisa ser culpado. Talvez o problema nunca tenha sido a mulher. Talvez tenha sido a narrativa.